ver a atividade 3, conforme a gente já conversou, nos exemplos anteriores, nos trechos anteriores das aulas, onde estão as frações. Vamos falar de fração geratriz de uma dízima. Você deve ter notado que obtemos dízimas periódicas a partir de frações, são chamadas de frações geratrizes. Dada a dízima periódica 0,777, é possível encontrar sua fração geratriz. Então, qual que é o primeiro passo? A gente vai nomear a dízima periódica x e aí a gente tem lá uma igualdade. X é igual a 0,77. Segundo passo, a gente vai multiplicar ambos os membros da igualdade por um número de base 10. Por que que eu faço isso? Para eu pegar esse período que está aqui do lado direito da vírgula e vou jogar para a esquerda. Ou seja, eu quero transformar o período, que é uma parte decimal, em parte inteira. Ok? Tá. Fiz isso, o que vai acontecer? Eu cheguei que 10x é igual a 7,777. É uma equação, é uma igualdade. Qual que é o terceiro passo agora? A gente vai subtrair dessa equação a primeira coisa que a gente nomeou lá no começo, que é a dízima. A gente nomeou a dízima, que é 0,77, de x, não é? Muito bem. Então, o que eu faço? Faço essa continha bonitinha que tá aí, ó. 10x igual a 7,777 menos x igual a 0,777. Fazendo a subtração, 10x menos x dá 9x. E fazendo 7,777 menos 0,777 dá o quê? Dá 7. Então, ficou 9x igual a 7. Passando o 9 que está multiplicando para o lado de lá, vai ficar x igual a 7 nonos. Ou seja, a fração geratriz da dízima 0,77 é 7 nonos. Certo? Na dúvida, faz aí na calculadora de vocês. 7 dividido por 9, vocês vão ver que dá 0,7777 com infinitas casas. Vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor isso aí. Sigam comigo passo a passo. Sigam meus bons. Bom, pessoal, agora a última parte da situação de aprendizagem 2, atividade 3, que tem o título Onde estão as frações, ela vem com a abordagem de como a gente encontra a fração geratriz de uma dízima. É um processo novo, tem aí o passo a passo, né? Primeiro, segundo, terceiro passo, lá no material que eu coloquei para vocês, assim como na apostila. E eu vou explicar novamente, muito embora eu já tenha explicado no material, no vídeo do material. Vamos lá, ó. A fração geratriz que eu vou tentar encontrar com vocês aqui é dessa dízima aqui, 0,7777. Faltou colocar aqui os 3 pontinhos para identificar que ela vai se repetir esse período. Então, primeira coisa que eu vou fazer é identificar se isso aqui é uma dízima periódica simples ou composta. Como o período já está iniciando logo após a vírgula, eu estou falando que isso aqui é uma dízima periódica simples. Então, eu vou, como a apostila abordou dessa forma, vou fazer também com vocês passo a passo, tá? Primeiro passo, vou colocar como primeiro passo aí, nomear essa dízima como sendo x. Ah, por que x? Porque a gente gosta. Se eu quisesse colocar outra letra, poderia, tá, pessoal? Então, o primeiro passo é chamar de x essa dízima 0,7777. E aí, agora eu já posso vir para o segundo passo. Bom, o que é o segundo passo, pessoal? Precisa de um pequeno raciocínio aí. Identificada a dízima e o período, eu tenho que saber por quanto que eu vou multiplicar. Por quê? Se o meu período é um único algarismo, no caso 7, eu vou multiplicar por 10. Por que por 10? Quando eu faço 10 vezes 0,777, esse 10 faz a vírgula pular uma casa para cá na multiplicação. Então, o segundo passo é multiplicar por 10
os dois lados da igualdade. Então, se eu multipliquei por 10 os dois lados da igualdade, vai ficar assim, 10x igual a 7,777 e os 3 pontinhos ali para identificar que é infinito. Fiz isso, agora eu vou para o meu terceiro passo. Qual é o terceiro passo ali? O terceiro passo é pegar essa nova equação que eu construí aqui, ó, que eu tô fazendo esse quadro em torno, e dessa equação eu subtraio a minha dízima, tá? Por que eu subtraio a minha dízima? Para desaparecer com a parte decimal. Vocês vão entender agora quando eu fizer. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Bom, ó, o terceiro passo é isso aqui. Eu tenho 10x igual a 7,777 infinitas casas, e eu vou tirar isso aqui, a primeira equação que a gente tem lá, que é x igual a 0,777. Bonitão. Fiz isso, o que que vai acontecer? De 10x, perdão, se eu tiro 1x, eu fico com 9x. E de 7,777, se eu tiro 0,7777, infinito, tanto o de cima quanto o de baixo, a parte decimal é igual e infinito, o que que vai acontecer? Isso aqui some, fica só o 7. Então, 9x igual a 7. Isso é uma igualdade, então eu tenho que x é igual a 7 sobre 9. Que bonito, né? O que que isso quer dizer, gente? Essa aqui é a nossa fração geratriz da dízima periódica inicial 0,77. Faz aí na calculadora para vocês verem. 7 dividido por 9 dá 0,7777. Bom, como eu sei que os meus alunos gostam das coisas bem explicadinho, vou fazer mais um exemplo de encontrar a fração geratriz de dízima periódica simples. Coloquei aí na lousa 0,434343, portanto, o período aí é 43 e é uma dízima periódica simples porque o período está iniciando logo após a vírgula. Então, vamos lá. É uma dízima periódica simples, não é composta não, dízima periódica simples. Vamos lá, primeiro passo. Primeiro passo sempre vai ser dar um nome para isso aqui. Você quer dar um nome diferente, pessoal? Pode ser, vou dar um nome de A agora, tá? Não precisa ser sempre X. A vai ser o quê? 0,43. Se eu quiser representar isso aqui da forma reduzida, que é com o tracinho em cima, eu posso, viu? Sem problema. Então, tá, fiz o primeiro passo, que é identificar a dízima como sendo uma determinada informação, como uma equação. Vamos para o segundo passo. O nosso segundo passo agora é identificado qual é o período e por quantos algarismos esse período é composto, aí eu vou saber por quanto que eu tenho que multiplicar. Não são 2 algarismos? Então, eu vou ter que multiplicar por 100. Por quê? Quando eu multiplico por 10, ele pula uma casa. Quando eu multiplico por 100, ele vai pular 2. Ah, professora, eu não tô entendendo isso. Tudo bem, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Vamos imaginar que você tem esse número aqui, 2,3. E você vai multiplicar ele por 10. Lembrando, tá? Multiplicação por 10, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Cai o zero aqui. A vírgula que é uma casa, vai ser contado aqui, ó. E eu vou pôr a vírgula. Contei uma casa, pus a vírgula. Então, o número que era 2,3 virou 23. O que que eu fiz? Eu pulei uma casa quando eu multipliquei por 10. Agora, vamos imaginar o mesmo número aqui. Não, mesmo não. Vamos imaginar 2,34. E ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Eu quero que vocês observem. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2.
baixo os 2 zeros aqui na multiplicação. A multiplicação entre números decimais, eu tenho que fazer a soma, o resultado ser igual à soma da quantidade de casas decimais. O primeiro tem uma casa, o segundo não tem nenhuma. Aliás, o primeiro tem 2 casas, o segundo não tem nenhuma. Então, a resposta tem que ter 2. Conto uma, conto 2, coloco a vírgula. Então, o que parece aqui, ó, comparando este e este? Parece que quando eu multipliquei por 100, a vírgula que estava aqui pulou uma, pulou 2 casas, entenderam? Então, por isso que eu precisei identificar que o meu período aí, ele é formado por 2 algarismos, e então agora, ao invés de eu estar multiplicando por 10, eu vou estar multiplicando por 100. Então, multiplicando por 100. O que vai acontecer? Vai ficar 100A igual a 43,43, certo? Não precisa pôr esse ponto aqui não, eu ia pôr os 3 pontos, mas não precisa. Bom, vamos lá. Chegando aqui, chegou o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Pegar isto aqui que eu acabei de construir e disso aqui eu vou tirar disso aí eu vou tirar o A. Então, eu tenho 100A igual a 43,43, e disso eu vou tirar a dízima lá do começo, que é 0,43. Beleza? Muito bem. De 100A eu tiro um A, eu fico com 99A. E de 43,43, se eu tirar 0,43, a parte decimal some e eu fico só com a parte inteira. Então, o A está sendo multiplicado por 99, o 99 vai dividir, vai virar 43 sobre 99. Tudo bem? Acho que agora vocês devem ter entendido como é o trabalho com uma dízima periódica simples, né? Pode dividir aí na calculadora de vocês, 43 por 99, que vocês vão ver que a gente encontra a dízima lá do começo. Bom, turma, chegou o momento de trabalhar com dízima periódica composta. Ah, professora, mas você gosta de complicar a coisa, né? Não, não sou eu que gosto de complicar a coisa. Na verdade, eu gosto de facilitar. O que acontece é que a gente tem aí nesse exercício 3.1, que eu deixei para vocês fazerem, algumas dízimas periódicas compostas. Então, o que acontece? Dízima periódica composta, inclusive essa que eu tô fazendo é uma das que tem de exercício, então já fica até como uma diquinha aí para vocês. Dica não, né? Uma resolução, porque eu vou fazer ela toda. Então, a dízima periódica composta, ela tem um passo a mais. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, é chamar, do mesmo jeito que anteriormente eu fazia, eu chamo isso aqui de x. X, ou A, ou B, ou C, ou qualquer outra coisa. X é igual a 0,2777, eu vou pôr o tracinho só em cima do 7, que é a forma reduzida de representar essa dízima periódica. Vamos agora fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é, eu quero fazer essa parte aqui, ó, vou até destacar ela. Eu quero fazer essa parte aqui, ó, que ela é o anteperíodo, passar para a parte inteira. Então, o primeiro passo é, eu identifiquei que o anteperíodo é um algarismo, eu vou multiplicar por 10. Multiplico aqui por 10. Vai virar 10x igual a 2,7777. Bom, fiz esse segundo passo. O que é que tá adicionando aí?
É essa parte agora que... Aliás, essa parte que eu fiz aqui já foi o diferencial. Que foi o quê? Pegar o meu anteperíodo e jogar para a parte inteira. Vamos agora para o terceiro passo. Agora o terceiro passo é repetir aquilo que a gente fez até então em todos os outros exemplos. Identifiquei que o período é um algarismo. Se é um algarismo, eu vou multiplicar de novo por 10. Então, multipliquei novamente por 10. Ah, professora, por que eu não faço direto por 100? Não, eu tenho que ter primeiro essa parte aqui, ó. Eu tenho que ter primeiro essa nova equação aqui, 10x igual a 2,7777. Então, multiplicando por 10, vai ficar 100x igual a 27,77777, beleza? Tá. Agora sim, eu vou para o quarto passo, que é igual àquilo que nós estávamos fazendo quando era dízima periódica simples. O quarto passo é fazer a subtração. Da onde eu tiro o quê? Dessa 100x igual a 27,7, eu vou tirar essa em que eu deixei na parte decimal só o período. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, eu não uso a primeira, que eu tinha lá, x igual a dízima periódica. Eu uso aquela em que eu isolei na parte decimal só o período. Então, vamos lá. Vou tirar 10x 2,777. Vamos lá. De 100 tira 10, x vai virar 90x. Deixa eu arrumar a câmera. 90x. De 27,777, eu tiro 2,77. A parte decimal não preciso me preocupar, já era. De 27 eu tiro 2, fica com 25. O 90 tá multiplicando, vamos passar dividindo. Vai virar 25/90. Essa fração bonita que vocês encontraram aí é a fração geratriz da nossa dízima inicial. Pode fazer aí na calculadora que vocês vão verificar. Bom, vamos finalizar essa parte de atividades de dízima periódica composta e fração geratriz com esse exemplo aí, esse bonitão. Eu tenho 7,155555 e isso aí é uma dízima periódica composta, tá? Dízima periódica é toda vez que repete um algarismo infinitas vezes. Dízima periódica composta é quando essa repetição não inicia logo após a vírgula, quando tem algum algarismo antes da vírgula. Nesse caso aqui tem um algarismo antes da vírgula, tá? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo. Primeiro passo é chamar isso que a gente tem aí na lousa, que é 7,155. Eu vou pôr o tracinho em cima, que é a forma reduzida de representar uma dízima. Isso daí é x. X é igual a 7,15555, beleza? Tá, segundo passo. Segundo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar a parte que é o anteperíodo da dízima. Ou seja, aquilo que está após a vírgula, mas que não faz parte da repetição. No caso aqui, é esse único algarismo aqui, o 1. Para eliminar um algarismo, eu multiplico por 10, tá? Eliminar não, né? Na verdade, não é eliminar. Eu vou eliminar ele da parte decimal, colocando ele na parte inteira. Então, eu vou multiplicar por 10. É uma jogadinha isso, viu, pessoal? É um raciocínio matemático que a gente desenvolve muito, nós, professores de matemática, e quem vai fazer cursos mais voltados para a área de ciências exatas, engenharia, essas coisas, a gente faz esse raciocínio muitas vezes, que é o quê? O que eu preciso fazer na igualdade para ter uma nova igualdade do jeito que eu preciso? Qual que é o jeito que eu preciso? A dízima, o período iniciando depois da vírgula. Esse é o jeito que eu precisava. Então, eu fiz essa jogadinha. Isso aqui é equivalente a essa daqui. Essas duas maneiras aqui são maneiras semelhantes de serem expressas. Porém, eu fiz de acordo com aquilo que eu precisava, que era colocar o período iniciando logo após a vírgula. Tá, fiz essa passagem, vamos para a terceira passagem.
Qual que é a terceira passagem? Identifiquei o período. Qual que é o período? É um único algarismo. Então, vou multiplicar por 10. Para quê? Para esse período aqui, esse algarismo que compõe o período, vir para a parte inteira. Então, vai ficar 100x igual 715,5. Ok? Multipliquei, então, por 10 novamente. Agora, eu vou para o passo final, que é a parte da subtração. Qual que é a ideia agora? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, que eu acabei de fazer, que é 100x igual 700... Ai, que 7 feio, hein? 715,555. E dela eu vou tirar a anterior, que era a que só tinha a parte periódica na parte decimal. Só tinha o período na parte decimal. Que é essa aqui, ó, 10x igual a 71,555. Ok? Vamos lá. Se eu fizer 100 menos 10x, vai dar 90x. Agora, se eu tô fazendo a parte decimal, que é o 555, menos a parte decimal do numeral de baixo, que também é 555, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer. Essa parte aqui, ó, desaparece. Eu só tenho que fazer essa subtração, 715 menos 71. Fazendo ela, a gente vai chegar que dá 644. Então, x é igual a 644. O 90 está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Ufa, cheguei na fração geratriz. O que vocês vão perceber, pessoal? Nem sempre... Opa, agora que eu vi que não apareceu aqui na nossa tela. Deixa eu arrumar aqui. Nem sempre, quando a gente chega na fração geratriz, a gente chega na forma redutível. Irredutível, aliás. Eu fiz aqui, né, a subtração, 715 menos 71, dá 644. E o 90 tá multiplicando, o passo dividindo. Então, ficou isso aqui. Nem sempre eu chego na forma irredutível. Se eu olhar com um pouco mais de atenção, eu consigo ver aí que essa fração, ela pode ser simplificada, né? De cara, eu consigo ver que dá para simplificar por 2, tranquilinho, né? O que vai acontecer? Vai ficar 322 em cima e 45 embaixo. Se vocês observarem, não vai dar para simplificar mais aí, porque 45 é divisível por 9 e 322 não é por 9, que é o maior algarismo. 322 não dá para dividir por 9, então chegamos na irredutível aí. Nem por 5, né? Também não dá. Então, é isso. Eu havia dito que o exemplo anterior era o último, mas eu resolvi dar mais um exemplo para vocês de dízima periódica composta. Bom, olha aí na lousa, tem 1,2788888. O período é o 8, então identifica que eu tenho 2 algarismos que compõem o anteperíodo, tá? Vamos lá, vamos fazer como nos anteriores, vários passos. O primeiro passo é chamar a dízima toda de x. Então, x é igual a 1,27888. Eu vou representar da forma reduzida. Bom, o segundo passo é pegar o nosso anteperíodo e tirar da parte decimal, colocar na parte inteira. Então, eu vou multiplicar, como são 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. E aí vai ficar 100x igual a 127,888. Bom, agora tá facinho. O nosso terceiro passo é fazer o nosso período sair, pelo menos um algarismo do nosso período,
sair da parte decimal e vir para a parte inteira. Se eu multiplicar de novo por 10, eu vou conseguir fazer isso. Então, o que era 100 vai virar 1000. 1000x igual a 1278,888. Muito bem, vamos agora para a parte final, que é o quarto passo, que é quando eu faço a nossa subtração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar sempre aquela em que eu consegui jogar um algarismo, ou o período todo, né? Ou todos os algarismos do período, para a parte inteira, tá? Vamos pegar ela, que no caso aqui é 1000x igual a 1278,8 e vamos tirar a anterior, que é o quê? É aquela que eu tinha conseguido isolar o anteperíodo para a parte inteira e só o período na parte decimal. Então, vai ficar menos 100x igual 127,888. 1000 menos 100 dá 900. 900x igual 1278 menos 127,8. Vamos ver o que vai dar. A parte decimal vai sumir e vai ficar 1151. O 900 está multiplicando, vamos passar dividindo. X igual a 1151 dividido por 900. Faz aí na calculadora para vocês verificarem se não dá a dízima periódica que eu tinha falado lá no começo, que era 1,2788. Bom, acho que com isso a gente conseguiu abordar tudo que era previsto para a situação de aprendizagem 2. Pois bem, pessoal, agora após toda nossa conversa sobre fração geratriz de dízima, a gente consegue fazer esse exercício que tá aí para vocês verem, tá? Temos dízimas simples e temos dízimas compostas. Vocês viram nos exemplos que eu fiz anteriormente qual é o procedimento que deve ser feito em cada um dos casos, ok? Qualquer dúvida, nós vamos interagir durante toda essa semana por WhatsApp e pelo Centro de Mídias. Tudo bem? Acho que dá para vocês resolverem. Eu quero essas atividades resolvidas no Classroom até sexta-feira, dia 26. Tudo bom? Até lá, pessoal!